Uma das coisas que eu mais gosto de usar aqui em casa para ensinar as meninas sobre a fé católica é o calendário. Só que antes de entender como a gente pode usar o calendário, a gente precisa entender o que é o calendário litúrgico, né? Como é que estão dispostos os dias na igreja. Eu já ouvi algumas objeções. O seguinte, eu não preciso estar no ritmo da igreja, não preciso me atentar à liturgia porque eu me lembro de todas as coisas sozinho. Bom, isso até pode ser verdade, só que é muito difícil a gente conseguir todos os dias, o dia inteiro, lembrar de tudo. Mistérios da paixão, aos mistérios da natividade, se volte, por exemplo, à vida de todos os santos, né? A ideia do calendário litúrgico católico é, ao longo de todo o ano, ir separando os dias de maior ou menor entonação para que a gente possa viver toda essa dimensão aí da vida de Cristo, da nossa vida em Deus. Então, se você reparar bem, né, ao longo de todo o ano, nós vamos ter momentos, sei lá, às vezes de um recolhimento maior, como por exemplo é a Quaresma, é o Advento, às vezes um momento de grandes festas, como é a Páscoa, como é o Natal, às vezes um momento simples, né, os dias comuns. E como a gente não consegue fazer memória de tudo isso num dia só, é interessante a gente separar um dia por ano, um momento por ano para fazer isso. Essa é a ideia do calendário católico. Tentar trazer essas festas aqui para dentro de casa é pegar essa entonação, essa tônica e vivê-la aqui no nosso dia a dia mesmo, né? Dias comuns como dias comuns. Festas como festas, memórias como memória. O que a gente encontra lá na igreja, né? Então, por exemplo, o domingo é um dia diferente, é uma missa diferente. Tem que, de certo modo, ser reproduzido aqui em casa, né? O domingo com uma forma diferente, um dia diferente. Então, se, por exemplo, na igreja é festa de Corpus Christi, é interessante que na nossa casa também seja uma festa de Corpus Christi. Claro, não com todas as coisas da igreja, não tem como fazer um tapete, uma procissão com o Santíssimo em casa, né? Mas tem como a gente pegar alguns elementos e trazer para dentro de casa. E o calendário vai ajudar justamente a gente se organizar e preparar essas festas aqui na nossa família. Claro que dá para você fazer isso enquanto pai, enquanto mãe, com a sua agenda, né? Pegar a sua agenda e escrever dia tal, dia do Sagrado Coração. Só que, se você quer envolver a sua criança, e essa é a ideia, né? Fazer com que a nossa criança fique envolvida com os acontecimentos de Deus, a ideia do calendário é mostrar para ela que esse dia está chegando, é deixar com que ela tenha, então, o contato pela primeira vez com o nome das festas. Olha, filha, tá chegando o Corpus Christi, tá chegando a festa da Santíssima Trindade, tá chegando a festa de Santo Antônio. Isso vai gerar nela, de certo modo, uma expectativa. O que é essa festa de Santo Antônio? O que é essa festa de São Pedro e São Paulo? Quem é Santo Tomás de Aquino que a gente vai celebrar, né? Então gera pela primeira vez na criança esse interesse, de modo que no dia que chegar a comemoração que você quer, essa criança já vai estar atenta, né? Essa criança, ela tá vendo no calendário na casa dela todos os dias, o dia ali se aproximando. Ela tá vendo a imagem daquele santo, ela tá construindo na cabeça dela uma história, uma expectativa, né? Tá, e aí como criar esse calendário? Primeiramente um lugar, né? Atualmente, eu tenho essa plaquinha aqui metalizada que a gente coloca com imã. Poderia, às vezes, colocar uma placa de isopor também, é interessante. E eu poderia simplesmente colocar alguns papéis coloridos para fazer um molde. O próprio calendário, hoje em dia eu faço ele no Canva. A primeira vez que eu fiz, eu não tinha impressora. Eu peguei uma folha sulfite, delimitei, desenhei mesmo um calendário, né? E as fotos daquilo que você vai celebrar no mês. Você pode também escrever o nome, festa, parará, parará, mas, de novo, trabalhar com o lúdico da criança, sempre trazer mais para imagens, né? De modo que a criança, ela vai recortar cada um desses quadradinhos e ela mesma vai colar. Você vai falando, filho, lá no dia 7 você vai colar o Sagrado Coração de Jesus. Você vai mostrar para ele qual que é a imagem do Sagrado Coração de Jesus, ele vai cortar e ele vai colar aqui no dia 7 o Sagrado Coração de Jesus. E aí você vai ajudando conforme a necessidade. Seu filho não sabe colar, não sabe cortar, você recorta e ele cola. Seu filho não sabe o número, você aproveita e já mostra. Esse aqui é o número 7. Esse mês que eu tô gravando esse vídeo é o mês de junho, né? E tradicionalmente, no mês de junho, nós nos voltamos ao Sagrado Coração de Jesus. Então aí a ideia também de no calendário ter também coisas que lembrem o Sagrado Coração de Jesus. Uma imagem e uma música, Coração Santo tu reinarás. Para colar
deixar o papel fixo no painel também é interessante ímãs, né? Agora, se eu tivesse uma placa de isopor, então eu compraria tarraxinhas. Outra coisa interessante também é que como é um calendário, como nós estamos passando dia após dia, ter alguma coisa que marque essa passagem dos dias. Imãzinho, né, em forma de X, mas de novo, se eu não tivesse num quadro magnético, então eu compraria um canetão preto. E com o passar dos dias, eu ia marcando X nos dias que já foram passando. E uma outra coisa também que eu acho muito necessário de fazer com um calendário visual é colocá-lo num lugar acessível, num lugar que ele é visto muitas vezes ao longo do dia. Por exemplo, eu não colocaria na porta de saída, porque nós estamos passando por ela somente quando a gente sai. A gente sai, vê, volta, vê. E a ideia não é só ver, a ideia é você parar e ficar vendo. Aqui em casa eu coloquei numa parede que fica do lado da mesa. Então, no café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar, nós estamos lá sentados com o calendário do lado. Eu vejo as minhas filhas às vezes parando, olhando, vendo a obra de arte que está lá e vendo detalhes. Fazer o calendário visual também tem muitas vantagens educacionais das quais nem caberiam nesse vídeo, né? Mas um dia eu posso falar sobre como isso ajuda a coordenação motora, como ajuda a memória, como ajuda, enfim, uma infinidade de coisas que faz com que valha muito a pena a gente parar uma vez por mês e organizar um calendário desse para nossa casa. Mas você não precisa esperar ter tudo isso para começar a fazer o seu calendário na sua casa, né? Você pode começar pegando hoje uma folha de papel, desenhando um calendário grande, vendo quais são as festas que você e sua família vão querer passar e celebrar esse mês e colocando num lugar especial, simplesmente isso. E ir conversando entre vocês, e conversando com seus filhos, falar o que está chegando, o que já passou, o que vai ser. Enfim, faz esse experimento de colocar um calendário litúrgico na sua casa e me conta a experiência depois de como é que foi.